Bem, irmãos, o tema da nossa conversa hoje é o Verbo se fez carne. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, que acho que é um tema bem apropriado para essa época, mas nós vamos falar sobre esse aspecto do nascimento que é a encarnação de Deus. Nós vimos hoje ainda, nos nossos cânticos, nós falamos sobre a passagem de Isaías 9:6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia no Velho Testamento já estava profetizando a vinda do Messias. E toda a nação de Israel, de certa forma, ainda hoje aguarda pela vinda do Messias. E essa profecia fala que um menino se nos deu. Um menino, um filho se nos deu, uma criança. E o governo está sobre os seus ombros. Ele diz que não diz que estará, mas está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Esse menino será Deus forte. Então nós vemos aqui, irmãos, uma palavra muito misteriosa, não é? Profetizada no Velho Testamento, apontando para a vinda do Messias, a vinda desse Salvador, desse Rei, dessa pessoa especial, que é o Senhor Jesus. E quando nós olhamos então no Evangelho de João, onde nós lemos então no capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, contextualizando, né, quem era esse filho. Ele estava com Deus no princípio, ele era o Verbo de Deus, ele era a expressão, a vocalização da vontade de Deus. Toda vez que Deus falava, era o Filho que falava, né? E no versículo 14 de João, ainda diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, quando a gente começa a olhar esses versículos com um olhar focado, né, no que Deus está querendo dizer com isso, né? O Verbo se fez carne, ou seja, aquilo que estava na eternidade, que era, vamos dizer, o que é o Verbo? É a palavra, né? Não tem forma, não tem substância. E diz que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E nós, olhando para esse Verbo encarnado, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como sendo o Filho unigênito do Pai. Então é uma visão muito profunda, uma visão cheia de mistérios, né? Para a gente compreender que esse Verbo, ele se encarnou, esse Verbo veio participar da natureza humana. Então é grande esse mistério, realmente, irmãos. É um mistério muito grande, que ficou oculto de gerações para se manifestar no tempo adequado, no tempo correto, né? Se nós formos ver as profecias mesmo do Velho Testamento, apontavam para o Senhor. E Daniel, ele falou sobre os tempos, bem com certa precisão, com precisão absoluta, de quando que viria o Messias. Tanto é que aqueles magos vieram do Oriente buscando o nascimento do Senhor. Da onde eles tiraram isso? Quem avisou eles? Eles eram lá do Oriente, era onde Daniel ele viveu naquela época, quando ele era cativo. Ele escreveu as profecias. Então esses magos entenderam que naquele tempo, naquele momento, o Verbo ele seria vindo encarnado e nasceria uma criança, né? Então, o 1 Timóteo 3 fala que grande esse mistério, né? Se nós lemos o contexto ali desse trecho de 1 Timóteo 3,
No versículo 15 fala assim, Paulo falando para Timóteo, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a instrução de Paulo para Timóteo é para como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. Olha que palavra importante e encorajadora para o jovem Timóteo. Como é que nós devemos viver? Como é que deve ser a nossa vida na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo? Está falando para Timóteo, mas está falando para nós. Então ele vai dizer como se deve viver a vida da igreja. Evidentemente, ele continua, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. De quem que ele está falando? De Jesus, obviamente. Então, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. E ele fez toda a obra de viver humano, ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo e ele foi recebido na glória. Então, irmãos, a maneira de viver a vida da igreja é viver o mistério da piedade. Viver o mistério da piedade. E essa palavra é uma palavra muito difícil da gente entender, porque no grego, piedade é o Eusébio. Tem pessoas que se chama Eusébio, não tem? É a palavra grega para piedade. E originalmente, o significado da palavra Eusébio era bem adorar, adorar bem, né? Ou respeitar bem. Originalmente, essa palavra ela era usada para representar a fidelidade dos filhos para com os pais. Né? Cuidar, respeitar bem. Também era usado no sentido também de respeitar as leis, tudo. Mas ela foi incorporada no cristianismo. Nesse sentido de expressar bem aquilo que Deus é. Tanto é, irmãos, que no grego não, no inglês a palavra é godliness, que é a qualidade de ser divino. Godliness, não é? Olha só que interessante, a tradução para o inglês ficou mais claro do que para nós, piedade. Ou seja, né, o que é a piedade? É Deus expresso. Deus sendo expresso ou manifestado por meio de alguém. Então, irmãos, viver a vida da igreja é viver o mistério da piedade. Primeiramente, Jesus foi a manifestação de Deus na carne. E depois, em Cristo Jesus, nós passamos a poder expressar Deus na nossa carne, na nossa vida. Esse é o princípio. Viver o mistério da piedade. Pergunta que nós temos que responder é: por que Deus ele precisou se tornar um homem? Ok? Nós temos que expressar esse Deus, mas a gente poderia tentar expressar esse Deus de outra maneira, de qualquer maneira, ou tentar seguir modelos, exemplos, não é isso? Então, por que Deus teve que se tornar homem? Nós estamos falando sobre a encarnação de Deus. Por que Ele se tornou homem? Primeiro, a resposta que vem à nossa mente é: o Senhor, Ele veio para nos salvar, não é? Ele veio para viver, morrer no nosso lugar, para nos salvar. Isso é verdade, irmãos. Isso está certo, mas não é a verdade completa. Não é a revelação completa. A questão de morrer para nos salvar, ele vem tratar do aspecto negativo da vida humana, para resolver o problema do pecado. Mas qual é o aspecto positivo da encarnação do Senhor? Né? O perdão dos pecados ou a nossa salvação, ele é um item do plano eterno de Deus, mas não é o plano completo. Então a encarnação, ela tem esse aspecto de resolver esse problema
de nos salvar, mas nós precisamos buscar o verdadeiro objetivo de Deus com a sua encarnação. Nós sabemos, irmãos, que Deus não quer melhorar o velho homem, não é isso? Nós já falamos bastante sobre isso. Não tem como melhorar. O velho homem é o velho homem. Ele vai sempre ser o velho homem. A gente reforma aqui, passa uma massa plástica, dá uma lixada, uma desamassada, mas não tem jeito, né? Deus, ele trouxe a vida divina para a humanidade. Na sua encarnação, ele veio para trazer a vida que a Bíblia, no grego, usa a palavra zoé, que é a vida zoé, que ela é usada exclusivamente para definir a vida de Deus, que tem suas características próprias, a vida divina. Só Deus tem essa característica, características da vida divina, a vida zoé. E Deus veio para trazer a vida zoé para o homem. Irmãos, isso é grande demais. Nos salvar dos nossos pecados é um detalhe. Deus trazer a vida zoé, a vida de Deus, para disponibilizar o homem, é muito maior. A nossa vida, irmãos, ela não exige uma mudança de comportamento. Ela exige uma mudança de vida. Mudar comportamento, reformar comportamento, não nos leva ao objetivo final e máximo do Senhor. Nós precisamos mudar de vida. E nós, de certa forma, insistimos muitas vezes em nos aperfeiçoar na nossa vida humana, né? A nossa maneira de conduzir na vida da igreja, como nós vimos em Timóteo, é usar o mistério da piedade, é Deus sendo expresso através da nossa vida. Nós podemos, irmãos, treinar um macaco para agir como homem. Você vê muitos vídeos sobre isso, né? Treinar para ele sentar à mesa, comer, se vestir, né? Fazer muitas ações que são humanas. Você treina, ele vai realmente, puxa vida, está muito parecido com um homem, mas ele nunca será humano, irmãos, nunca. Nunca será humano. Para ser humano, ele teria que morrer como macaco e nascer como homem. Da mesma maneira, você não pode pedir para um gato voar. Não tem como. E nem como um pássaro nadar, mergulhar, viver dentro da água, porque essa é a natureza do peixe. Então, segundo a sua espécie, o Senhor fez cada coisa segundo a sua espécie. Não tem como você, sendo um homem humano, ser participante da natureza humana, da natureza divina, se não for numa nova vida. Percebe isso? Não consegue entender? Eu acho que isso é fácil, né? 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. Quando ele diz isso, irmãos, ele está nos dizendo exatamente esse sentido. Você deixou de ser de uma natureza e passou a ser uma outra natureza. Era o macaco que virou homem, ou o homem que se tornou participante da natureza divina. Essa mudança é uma mudança de substância, não é uma mudança de comportamento. E é isso que Deus vem trazer para nós, irmãos. Ele vem trazer uma mudança de substância. A Bíblia fala muito sobre o novo nascimento. O Evangelho prega sobre o novo nascimento. Mas nós precisamos entender o novo nascimento sobre esse aspecto. Realmente é nascer para uma nova natureza. Nós morremos para a velha natureza e nascemos para uma nova natureza, a qual nós não tínhamos. Agora nós temos.
João 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse versículo, irmãos, também é um versículo que traz muito mistério, porque ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, ou seja, tem que haver um poder. Não é uma coisa natural, porque o que nasce da carne é carne. E é isso que nós vivemos na nossa vida humana. Nós somos descendentes de Adão e nós herdamos o pecado de Adão. O que é da carne é carne e sempre será. Então, quando nós falamos do novo nascimento, nós estamos focados exatamente nesse ponto. Nós estamos deixando essa velha natureza e assumindo uma nova natureza. Então, esse é o mistério da piedade, irmãos. Em primeiro lugar, Deus manifestado na carne em Jesus. Em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, Deus manifestado em nós. Ele foi o primeiro que manifestou Deus na vida humana, para que nós pudéssemos recebê-lo e sermos transformados, sermos gerados de novo, nascermos de novo numa nova natureza. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós temos que ter essa visão, irmãos, que é ser transportado, é ser transmutado numa outra natureza, uma natureza que nós não tínhamos. E não tínhamos condições de tê-la por nós mesmos. Por isso a ação divina, por isso todo o processo que Deus fez para que essa vida, a vida Zoé, fosse disponibilizada para nós. É maravilhoso, não é? Nós entendemos, compreendemos de alguma forma que o coração de Deus era um coração voltado e focado no homem. Não era nele mesmo. Deus nos queria para Ele. Ele nos amou. Irmão, um dia nós vamos compreender isso plenamente. Hoje nós não temos como compreender. Nós temos que aceitar, nós temos que crer, tomar posse, porque o que Ele está propondo, irmãos, é muito bom. Ele está propondo nos entregar a sua própria vida e nós nos tornarmos participantes dessa vida. Então, vamos entender como isso aconteceu, né, irmãos? Como não seria suficiente nós nos esforçarmos para ser parecidos com Deus, ou, no exemplo, imitar para parecer um macaco, parecer um homem. Isso é impossível. Nós, mesmo que a gente tentasse, eu acho que, de certa forma, o que o Velho Testamento trouxe com relação às leis foi um pouco disso, de tentar cumprir a lei no esforço próprio, porque a lei, ela dizia respeito a como Deus era. A lei mostra que ela é santa e pura, porque ela é um retrato de Deus. Então, a tentativa do cumprimento da lei na força natural era exatamente essa tentativa de você tentar ser bom na força da sua força, do seu poder, da sua própria capacidade humana. Não vai dar, é impossível. Então, o que Deus precisou fazer? Então, Ele precisou trazer essa vida para nós. Então, essa vida não estava disponível. Ele precisava trazer. E aonde foi que essa vida, Zoé, pousou em primeiro lugar? Vamos usar essa palavra, né? Pousou em primeiro lugar. Ele pousou no tabernáculo, no corpo de Jesus. Esse foi o ponto inicial. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e realidade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ali, né, Ele se fez carne e habitou entre nós. Habitou, nós sabemos que essa palavra, ela tabernaculou.
Era uma palavra conhecida dos judeus na época, porque tabernáculo era uma figura extremamente conhecida, era a figura da tenda que o povo de Israel construiu no deserto e aonde Deus especificamente aparecia para falar à nação de Israel, falar a Moisés, e depois ela se transformou no templo, não é? Então, quando diz que Jesus tabernaculou, ele tem esse sentido. Deus saiu da luz inacessível, que estava na glória, e veio habitar numa tenda, um corpo humano. E nós sabemos, a figura da tenda é muito boa, porque o nosso corpo é muito frágilzinho, não é, irmãos? Nós sabemos o quão frágil nós somos. Mas Deus veio habitar num corpo humano. E não só isso, irmãos. Então, Deus estava ali presente na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele era o próprio Deus, encarnado, que viveu entre nós. E nós vemos, irmão, que não é nem só isso, né? Além de Jesus ser o tabernáculo para receber a vida divina, o corpo do Senhor, Ele mesmo era o tabernáculo de Deus, onde Deus habita, né? Lembra que Jesus, próximo da crucificação, fala assim: eu destruirei esse templo, em 3 dias reconstruirei. Ele está falando dele próprio. Por que, irmãos, a questão do templo e do homem? Porque o templo e o tabernáculo, porque o templo e o tabernáculo representam um lugar onde Deus está. E hoje nós sabemos que a Bíblia nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando fala de tabernacular, significa, né, de morar, de fazer habitação, de estar, a presença de Deus estar ali, a glória de Deus estar ali. Então, num primeiro momento, estava na pessoa de Jesus Cristo. E depois, ela foi transferida para nós. Porque Deus, Ele deseja habitar em nós. Isso é maravilhoso. Nós compreendemos o amor de Deus, irmãos. De olhar para o homem e fazer todo esse trabalho de encarnar, viver humano, morrer, ressuscitar, se tornar o Espírito que dá vida, para vir habitar dentro de nós. E muitas vezes nós desprezamos esse Deus, que fez tanto para chegar até nós. Ele fez uma obra redentora, irmãos, para que esse Deus se tornasse disponível para nós. Em Hebreus 10:20 diz que a carne de Jesus é o véu. Lembra que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado? Hebreus diz que a carne de Jesus é o véu. Quando esse véu se rasgou na cruz, então o caminho para o Santo dos Santos, que é onde Deus habita, foi aberto para nós. Essa visão é maravilhosa, irmãos. Deus abriu um caminho para que nós nos achegássemos à sua presença. Pelo véu, ou seja, pela carne, pelo verbo encarnado. Começa a entender já por que Deus precisou encarnar? Ele precisou viver a vida humana. Ele trouxe a vida, a divindade para a humanidade. O Senhor não simplesmente vestiu uma roupa humana. Não é isso. Ele assumiu a humanidade. Ele se tornou um homem genuíno. Ele trouxe o céu para a terra. Maravilhoso. E essa experiência, irmão, a encarnação, permitiu que Deus tivesse uma experiência genuína do que é ser homem. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente.
Ele sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos, mas Ele passou para o lado de cá para ser participante dessa natureza humana, para saber como que verdadeiramente as criaturas que Ele fez viam o mundo, sentiam o mundo, pensavam as coisas, pensavam as pessoas. É uma visão completamente diferente. E Deus fez isso, irmãos. Ele conhece agora, por experiência própria, o que é sofrer. E nós sabemos que Ele sofreu. O que é ter fome, o que é ser tentado, embora nunca tenha pecado. Mas nós sabemos que as dores, os sofrimentos e as angústias que Ele sofreu foi como homem. Minha alma está angustiada até a morte. Palavras de Jesus. Ele podia ser isento disso, não podia? Não. Ele foi participante até o final. Até o final. De todas as sensações, todos os perrengues da vida humana. Para que hoje Ele possa nos ajudar. Hoje Ele possa compreender exatamente a vida humana. Então, irmãos, é maravilhoso isso. E uma coisa que nos faz também questionar é por que a palavra fala que Ele se fez carne? Podia falar que o Verbo se fez homem. Não é? A palavra usada aqui é carne. Mas justamente essa palavra, né? Em João 1,14 ele fala sobre isso, né? E o Verbo se fez carne. E em Romanos 8,3 diz: isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele tinha a natureza humana, mas não tinha a natureza pecaminosa. Ele tinha a semelhança da carne pecaminosa, como nós, irmãos. Mas ele não tinha o pecado. Por que então a Bíblia fala que ele veio em carne? Porque ele precisava, irmãos, se identificar exatamente pela maior fraqueza do homem, que é a carne, que é onde habita o pecado. Faz sentido? Então ele precisou vir em carne, porque na carne ele condenou o pecado. Porque ele morrendo na semelhança do pecado, ele morreu um justo pelo injusto, um puro pelo impuro. Assim como as ofertas no Velho Testamento tinham que ser puras, em figura daquilo que Cristo viria a ser, Jesus Cristo era puro, mas ele tinha a semelhança do pecado. Lembra a serpente de bronze? Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. A semelhança do pecado, a semelhança da serpente, mas não tinha o veneno da serpente. Então ele precisou vir em carne. Não é somente com aparência humana, mas ele veio na semelhança da carne pecaminosa, para que nesta condição a obra de redenção ela fosse efetiva. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilhoso, como a Bíblia é perfeita, como o plano de Deus é perfeito, irmãos. Ele não deixa nenhum aspecto para trás. É perfeito, irmãos. A encarnação de Deus aconteceu de uma maneira perfeita, a obra redentora de maneira perfeita, os simbolismos das coisas, a maneira como ele veio, como carne, e não somente como um homem, para que todas as coisas estivessem debaixo do juízo de Deus, debaixo da santidade de Deus, porque Deus é justo e é santo, e nada podia estar fora do lugar. E assim foi. Assim foi feito, irmão, para que nós pudéssemos ser recebidos na glória. Então o Senhor, embora sem pecado, ele parecia com o pecado,
Tanto é, irmãos, que na cruz, o Senhor, ele clama assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o Pai estava vendo todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Foi necessário, irmãos, para que nós pudéssemos participar dessa vida. É maravilhoso. Então, irmão, como que isso tudo aconteceu, né? Como que a encarnação aconteceu? O processo todo, né? E a nossa base, ela está naquele texto de Filipenses 2:5, que é tão conhecido nosso, que eu acho que vale a pena nós lermos, que nos estimula, inclusive, a ter um mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, onde ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós vemos o processo, irmãos, né? Vemos aqui que algumas palavras importantes, ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, existindo no original, é existindo na forma de Deus. Então, ele antes da encarnação, ele existia na forma de Deus. Então, de novo, nós estamos confirmando que ele é Deus. O Verbo se fez carne, e aqui ele já existia, existindo na forma de Deus. Ele não julgou como usurpação ou como objeto de desejo ser igual a Deus, porque na humanidade ele abriu mão dessas prerrogativas para se limitar à sua humanidade e viver a humanidade de maneira plena. A palavra diz que a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado pelo Pai. A si mesmo se esvaziou. Então, a gente fica imaginando como que isso poderia ter acontecido, né? O Senhor, o Pai, definindo, né, o plano, o propósito, falou assim, ó, o Verbo, você vai descer. Eu falei, ok. Então eu vou me esvaziar para que eu possa descer e ser um homem. A si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte. A hora que ele entra no modo humano, né? Já no modo divino já era obediente, mas no modo humano, excepcionalmente, ele foi obediente até a morte. E nós vemos isso, irmãos, o Senhor falando várias vezes, eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Pai me fala, o que o Pai manda. É impressionante, irmãos, quando nós olhamos a vida de Jesus sob o aspecto da obediência. É impressionante, irmãos, porque ele, sendo um Deus encarnado naquele momento, ele vivendo a vida humana, ele não fazia nada por si próprio, para não dar chance para a carne se manifestar. Então esse princípio é o mesmo até hoje. Então, ele foi obediente até a morte de cruz. Imagina, irmãos, se nós pudéssemos experimentar esse nível de obediência na nossa vida. De compreender o porquê que ele foi mandado para se encarnar e, em função disso, viver uma vida de completa obediência. Irmãos, nós estamos aqui também para obedecer o Senhor. Quando nós entramos nessa vida do mistério da piedade, que é uma vida que expressa Deus, não tem outra maneira senão nós
obedecermos o que o Senhor está falando. Entende como as coisas estão conectadas? Uma coisa é nós estarmos participando da natureza divina, muito bom. Mas ainda assim, irmãos, há uma coisa que nós precisamos fazer, é obedecer. Ouvir a voz do Pai e obedecer. E nós vamos ser conduzidos exatamente para onde o Senhor quer nos levar. Então nós vemos aqui, irmãos, nesse trecho da palavra, uma ênfase muito forte nessa decisão, dessa humilhação voluntária de Deus, né? Muito forte para alcançar o homem. Deus, ele realmente, irmãos, ele desejava muito isso, né? E essa questão da submissão, como foi imprescindível que Jesus realmente fosse submisso à vontade do Pai, né? E talvez até, irmãos, para fazer um contraponto, a desobediência de Adão, não é? Porque Adão recebeu uma palavra de ordem, né? E eles não cumpriram essa palavra, não obedeceram. E Jesus, ele foi obediente até a morte. Então também isso é lição para nós. Talvez a obediência, irmão, esteja muito vinculada à nossa consciência do plano de Deus. Porque se a nossa vida ela realmente gira em torno dos nossos problemas, das nossas necessidades, dos nossos desejos, não sobra muito espaço para nós ouvirmos a vontade de Deus ou conhecer a vontade de Deus para que nós possamos obedecê-la. Nós já falamos sobre isso, né? Não dá para ocupar as duas coisas, ocupar o mesmo espaço. Então, quando nós tiramos a nossa pessoa do centro e colocamos a pessoa de Deus no centro, aí as coisas começam a funcionar. Aí faz sentido obedecer a Deus, irmãos. Porque Ele é a razão da nossa vida e não nós mesmos, ou nosso ego, ou a nossa vida. Então Deus precisava se encarnar, porque se não houvesse a encarnação, irmãos, Deus ele continuaria sendo um objeto de adoração distante. Deus no céu. Que nós adoraríamos, cultuaríamos, mas com a encarnação, ele vem ser o nosso alimento, a nossa vida. Então, irmãos, eu já falei isso para vocês. Para mim, a encarnação foi o primeiro grande milagre de Deus. Para mim foi... Eu já comentei isso com vocês. Nem a criação se compara, a criação da Terra, do universo, não se compara à encarnação de Deus. Para mim esse foi o primeiro maior milagre de Deus. Deus assumir a forma humana. Deus se tornando criatura. E quando ele estava aqui, a Bíblia fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? O Deus do universo, que criou o universo, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então nós vemos, irmãos, que essa mudança de status de Deus, ela é extremamente importante, porque ela mostra, ela prova como Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Zoé, que é no original, tenha a vida Zoé, vida eterna. Então Deus nos amou, e porque Ele nos amou, Ele fez essa obra da encarnação. E outra coisa importante da encarnação, né, irmão, com relação à obra redentora do Senhor, não é? Para que houvesse a redenção, para que houvesse o perdão do pecado, nós que somos homens, pecadores, havia a necessidade de que um homem morresse por nós. Então esse é um outro aspecto muito importante, irmão. Quando nós entendemos a obra redentora,
a encarnação, ele veio justamente para que, como homem, ele pudesse morrer no nosso lugar. A questão do pecado, não haveria solução sem a morte, porque não há remissão do pecado sem derramamento de sangue. Ou seja, o pecado não tem, no sentido, não tem perdão. Né? Porque nós morreríamos. Para pagar pelo pecado, nós teríamos que pagar com a nossa própria vida. Então, de certa forma, não tem perdão. Porque se eu morrer, já deixo de viver. Então, a encarnação, ela foi a grande estratégia de Deus para que Ele pudesse nos substituir. E por isso, irmãos, nós precisamos ser muito, muito, muito gratos a Deus. A encarnação, ela veio porque só um homem poderia pagar a nossa dívida. E somente uma pessoa com a natureza divina, Filho de Deus, ele poderia suportar tamanho peso do pecado sobre ele. Suportar a ira divina, como naquele momento que Deus virou as costas para o pecado. Então, novamente, nós vemos uma perfeição do plano de Deus. Todos os detalhes. Hoje, nós podemos ver a glória de Deus. Os discípulos falavam para Jesus, falaram assim, mostra-nos o Pai. Eu falei, mas como mostra-nos? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando nós olhamos para o Senhor, é uma revelação da glória de Deus. É os céus vindo para nós vemos a glória. E a ação desse Senhor aqui na terra, que refletia a glória de Deus, ele agia e viveu como um homem perfeito. Mas como que ele agia, irmãos? Como que era a ação dele, se ele tinha se despido da deidade e ele agia de maneira muitas vezes miraculosas? Porque ele operava como um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos. Isso nós precisamos entender. É importante que a gente compreenda isso. Que o que Jesus fez, ele fez como homem. Um homem guiado e ungido pelo Espírito Santo. Ele não usou os atributos divinos de onisciência, onipotência, mas ele usou as revelações do Espírito Santo no seu espírito. Ele usou o poder do Espírito Santo para curar. Não é isso? Ele fez como um homem dependente do Espírito. Irmãos. E isso para nós é exemplo. Porque Jesus, quando ele estava para morrer, falou assim, obras maiores do que essa, porque vocês viram, creram, mas obras maiores do que essas vocês farão. Mostrando que, como que nós vamos fazer obra maior do que se ele fez uma obra como Deus? Como nós vamos fazer obra maior do que Deus? Mas não era, mas era o Espírito agindo nele. Então esse Espírito hoje está disponível para nós. E de novo, irmãos, nós não usamos tudo que o Senhor tem nos dado para o benefício do reino, para o benefício do próprio Deus. Ele não agia por conta própria, mas em total dependência da unção do Espírito. Essa é uma grande lição. Né? E também podemos ver, irmãos, que a encarnação também foi um ponto de virada no que diz respeito ao Espírito. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, então vamos voltar agora para a questão do homem e de Deus encarnado. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Nós vemos isso lá em Gênesis, que o Senhor soprou no nariz, na narina, e o homem se tornou alma vivente. O último Adão foi o segundo homem criado, Jesus Cristo, porém é espírito vivificante. Né? Então, a tradução mais correta, tornou-se o espírito que dá vida. Só que essa vida, de novo, irmãos, não é uma vida qualquer, é a vida Zoé. Então, ele se tornou-se o espírito que dá vida divina
eternamente. Então, a compreensão completa desse versículo, sendo que o último Adão, Jesus, se tornou o doador da vida divina eternamente. Não era uma vida qualquer que ele veio dar, é a vida divina. E não é somente uma vida divina, é uma vida divina eternamente. Essa é a qualidade da vida que o último Adão veio trazer para nós, que é Cristo. Essa é a qualidade da vida, irmãos. Nós não conseguimos traduzir isso com uma palavra. Quando nós falamos só vida, não consegue expressar exatamente o conteúdo dessa vida. Ela é muito específica. Ele continua, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Primeiro veio Adão e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra, Adão, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, assim também os demais homens terrenos. Somos descendentes desse homem terreno. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então estamos vendo aqui uma mudança de dispensação. Nós éramos o primeiro homem, Adão, era assim. Agora nós estamos mudando a dispensação, irmãos. Agora estamos naquele que é espiritual, naquele que vem de Deus, Jesus Cristo. Então nós somos chamados, irmãos, para sair do sistema do primeiro homem, Adão, do velho homem. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, de que nós, na nossa vida natural, nós vamos fazer as coisas adâmicas. Mas o segundo homem, o Deus encarnado, ele vem do céu. E quando ele está agindo em nós, nós expressamos aquilo que vem de Deus, aquilo que é celestial. Então nós precisamos entender, irmãos, de novo, quando nós falamos do novo nascimento, é uma mudança de natureza. Nós não conseguimos a expressão de Deus, o mistério da piedade, na velha natureza. Não conseguimos, não dá. Nós precisamos ser transferidos para essa nova dispensação. Isso nós precisamos aplicar na prática. Muito bem, vamos ver mais alguns pontos, irmãos. Vamos ver alguma coisa sobre o impacto da encarnação na Trindade, né? Colossenses 2, tem um texto também que eu gosto bastante, que vai falar sobre Paulo dando graças a Deus, Pai, e ele começa a falar de Jesus Cristo depois. No versículo 15 ele fala assim, Jesus, o Verbo encarnado, ele é a imagem do Deus invisível. De novo, a glória estava oculta, hoje nós vemos. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Uau! Nós olhamos lá então em João, o Verbo estava com Deus, tudo que foi feito por meio do Verbo. Então a palavra ela vai se confirmando. Foi feito por meio dele e para ele. E aqui nós começamos a perceber, irmãos, que o foco de Deus começa a focar na obra redentora, na encarnação de Deus. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Tá certo? Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Aqui subsiste no sentido de tudo é sustentado por ele. Certo? Faz sentido? Ou todas as coisas têm existido por causa dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então ele coloca aqui a igreja e o corpo no mesmo nível da criação
e do plano, propósito máximo de Deus, irmãos. Ele coloca, e a igreja, irmãos, nós sabemos que somos nós. Nós estamos incluídos nesse plano. E ele faz parte desse plano de uma maneira muito central. Porque a encarnação focou exatamente isso. Trazer a humanidade para junto de Deus. Por que Deus quis dessa maneira, irmãos? Depois nós vamos perguntar para Ele. Nós vamos ter uma eternidade para Ele explicar por que Ele quis fazer isso para nós, conosco. Mas nós percebemos que há uma intenção clara de nos agregar a Ele. Então, Ele é o cabeça, então Ele preparou o Verbo encarnado, veio fazer a obra para se tornar o cabeça, e nós, o corpo, a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus, nele residisse toda a plenitude. Então Deus falou assim, ok, em Cristo, todas as coisas vão estar nele. Pensa nisso, o Pai falando, todas as coisas, a plenitude de todas as coisas, quer dizer, aquela que tudo enche, todas as coisas, tudo que Deus é, tudo que pertence à esfera celestial, Ele está colocando em Cristo. E aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então ele vem fazendo a obra de reconciliação, vem trazendo aquilo que estava afastado, aquilo que era oposição, e vós outros também que outrora erais inimigos, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne. Então aqui nós vemos novamente a encarnação do Senhor. Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, olha que texto, onde nós vemos Deus olhando e preparando todo esse plano para que nós pudéssemos ser trazidos para a sua presença. Então nós vemos, irmãos, que essa encarnação, nós vemos o Deus triuno se movendo em direção ao homem. Jesus foi o Verbo encarnado, mas Ele não vem sozinho. Não é só Jesus. A encarnação, irmãos, não alterou a posição do Filho na Trindade. Não alterou. Mas acrescentou à humanidade a sua pessoa divina. Por isso esse plano, ele é tão maravilhoso. Porque Deus continua sendo Deus. Ele é imutável. Mas Ele acrescentou essa experiência da humanidade. Vocês lembram, irmãos, naquela cena, na cena do batismo de Jesus, né? Quando estava começando o ministério, ele estava na água, então ali estava o Verbo encarnado, aí ele ouviu uma voz no céu do Pai, e nós vimos a pomba descendo sobre ele. Que cena maravilhosa, né, irmãos? O Pai, o Filho, o Espírito, todos juntos, falando, vamos começar o ministério aqui na Terra. Nós estamos ali, os três, juntos, irmãos. Era o Deus encarnado, mas o Deus triuno estava ali. A segunda pessoa da Trindade, que era o Verbo, ainda não era Jesus, era o Verbo, ele assumiu a natureza humana, se tornando então o Filho de Deus. Nós já estudamos sobre isso, né? Ele se tornou o Filho de Deus, o Filho unigênito. Ele assumiu essa posição. E ele foi
esse Filho encarnado, irmãos, foi o que sofreu o peso do pecado, sob o desamparo judicial do Pai, porque era necessário também. Mas o Pai estava ali. O Pai teve que virar as costas naquele momento, mas ele teve que assumir o pecado de toda a humanidade. Mas ele estava sozinho, irmãos? Não. Deus morreu por nós. Na figura de Jesus Cristo, homem, que ele precisou se encarnar para que essa morte tivesse valor legal diante de Deus. Um homem sem pecado, morrendo por homem pecador. Irmãos, depois com isso ele pôde se tornar, que nós vimos lá em Coríntios, o Espírito doador da vida divina eternamente. Agora, ele pode dar para nós a vida divina. Agora nós podemos ser participantes dessa natureza. Agora, irmãos, Deus levou a humanidade para dentro da glória da Trindade. Podemos dizer que é um homem no trono da glória, assentado à destra do Pai. A Bíblia diz isso, irmão, nós não estamos inventando. E ele fala que o governo está em suas mãos. Aquele texto de Efésios fala assim, Deus falando assim, que segundo a eficácia da força do seu poder, a qual Efésios 1, 20 a 30. Segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele, Deus, Pai, em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. De novo, irmãos, a igreja faz parte do plano eterno de Deus. E para ser cabeça de todas as coisas, o Pai deu o Filho à igreja. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo, que tudo enche em todas as coisas. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso plano. Ele nos incluiu no seu plano eterno. Em Cristo Jesus, colocou toda a plenitude de Deus e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Irmãos, isso é muito emocionante. Nós sentimos e percebemos o quanto Deus nos ama. E nos trazer para junto de si mesmo. Irmão, eu não pedi nada disso. Eu malemar. Eu precisava de um perdão de pecado. Mas o Senhor nos deu muito mais. Ele nos fez participantes. A Trindade, irmãos, ela permanece inalterada. Deus é imutável. Mas a encarnação, ela inaugurou uma nova forma de existência e relacionamento com a criação. Agora, a nossa relação com Deus é de vida. Nós estamos conectados pela vida de Deus. A vida Zoé, a vida que foi dada dentro de nós. E qual o resultado disso, irmãos? Tem um bispo teólogo do século IV, chamado Atanásio de Alexandria. Na sua obra A Encarnação do Verbo, ele declarou a seguinte frase: Deus se tornou homem para que nós fôssemos feitos Deus. Uma frase forte, né? É forte. Isso no quarto século, irmão. Quarto século. Essa percepção de que essa participação na natureza divina, irmãos, é uma coisa
muito forte, muito grande, muito importante. Depois, nos meados do século passado, o irmão Whitney Lee usou a mesma frase e completou, né? Deus se tornou homem para que nós fôssemos feitos Deus em vida e natureza, mas não na deidade, né? Para evitar o erro do panteísmo, né? De achar que tudo é Deus, todo mundo é Deus. Não, não é assim. Não é assim, né? Nós participamos da natureza divina, tem algo de divino em nós. Tem, irmãos. Tem algo de divino em nós. O fundamento dessa ideia está em 2 Pedro 2, 1,4, que diz que todas as coisas têm sido doadas, né? Para que delas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Depois também tem um texto aqui em 1 João, capítulo 3, que diz o seguinte, 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Não é isso que nós estamos falando? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E de fato, irmãos, somos filhos. Como que nós podemos ser filhos? Porque nós ganhamos uma nova natureza que nós não tínhamos. A natureza divina. Temos algo de divino em nós. Ainda não se manifestou. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não, nós não sabemos ainda, não foi manifesto. Mas no nosso coração nós guardamos esse sentimento, essa convicção de que nós somos filhos coparticipantes da natureza divina. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Não somos iguais, irmãos, mas somos semelhantes a Ele. Por quê? Porque nós temos algo da natureza divina no nosso DNA espiritual. Isso faz toda a diferença, irmãos. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Que coisa maravilhosa, né? E como nós vimos lá em 1 João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Então, irmãos, aqui, de novo, eu deixo registrado para mim, esse é o segundo maior milagre que Deus realizou. O primeiro foi a encarnação. E o segundo foi nós participarmos da natureza divina. Porque nós não tínhamos nenhuma possibilidade de ser participantes. Percebe a profundidade disso, irmão? Somos participantes da natureza. Mas, irmãos, nós jamais nos tornaremos objeto de adoração. Nós temos a natureza divina. Nós nunca teremos a onipotência, a onipresença, onisciência da divindade. Nunca, irmãos. Isso é atributo intransferível de Deus. Certo? Mas nós somos coparticipantes da natureza divina, é o que diz Pedro. E o que nós participamos? Então, o que é transferível de Deus para nós? Santidade, amor, luz, a vida eterna, irmão. A vida eterna. Nós não temos convicção da vida eterna. Você só pode ter vida eterna se você tiver a vida eterna. E a vida eterna é um elemento divino na sua vida. Então, você é participante da natureza divina? Sim, você é, nesses termos. Nesses termos, tá, irmãos? Então, nós nunca seremos objeto, nunca posição de soberania, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos abaixo de Cristo. Cristo é o cabeça. Mas somos participantes dessa presença de Deus. Oh, Deus. Muito bom, irmãos. 1 Coríntios 6,17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. De novo, irmão. Nossa união é orgânica. E essa encarnação abriu o caminho para essa união. Hoje, irmãos, no nosso dia a dia,
do que nós recebemos da natureza divina é que nós podemos, a aplicação para hoje é que hoje nós recebemos a capacidade sobrenatural de viver acima do pecado e operar no poder de Deus. Não porque nós somos Deus, mas porque Deus está em nós. E nós temos que tomar posse disso, irmãos. Quando a gente fala que nós somos, temos a graça que Deus nos dá é a capacitação para nós vivermos uma vida piedosa, ou seja, uma vida que expressa Deus, não por nós mesmos. Irmãos, só algo divino pode fazer isso. E o Senhor colocou em nós a vida divina e o Espírito Santo, né? E que por sua graça nos capacita a viver uma vida digna, uma vida piedosa, naquele conceito que nós falamos, uma vida que expressa Deus. Então, a encarnação, irmãos, não é somente um evento histórico do Natal. Não. É a essência da nossa vida. É a essência da nossa fé. O Verbo, ele se fez carne para que nós possamos manifestar o Verbo hoje e por toda a eternidade. Essa palavra, irmão, traga para nós consolo, conforto, segurança, para que a nossa vida realmente resplandeça a glória do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo que estão dentro de nós. Para que o mundo veja o esplendor e a glória da Trindade. E naquele dia, nós vamos ser manifestados como o próprio Cristo vai se manifestar. E aí nós veremos todas as coisas, vamos tirar todas as dúvidas, todas as perguntas vão respondidas. Mas hoje nós vivamos na fé, crendo que é assim, que Deus fez dessa maneira e nós tomamos posse, em nome de Jesus. Amém?